Era uma vez um pequeno vilarejo cercado por densas florestas e montanhas majestosas. Os moradores desse vilarejo viviam em harmonia com a natureza, plantando suas colheitas, cuidando de seus rebanhos e compartilhando histórias ao redor das fogueiras à noite. Em um dia ensolarado, um jovem viajante chegou ao vilarejo. Ele era conhecido por suas viagens pelo mundo em busca de conhecimento e sabedoria. O viajante ouviu falar sobre as crenças dos moradores do vilarejo e, intrigado, decidiu perguntar sobre a existência de Deus. Reunindo-se na praça central, os moradores compartilharam suas visões. Alguns acreditavam firmemente na existência de um Deus amoroso que criou todas as coisas e cuidava de cada um deles. Eles viam Deus na beleza da natureza ao seu redor e agradeciam por cada novo dia. Outros moradores, no entanto, eram mais céticos. Eles achavam difícil entender como um ser supremo poderia permitir sofrimento e injustiça no mundo. Eles questionavam se Deus realmente existia ou se era apenas uma criação das mentes humanas para explicar o inexplicável. O jovem viajante ouviu atentamente todas as perspectivas, mas ele próprio estava indeciso sobre o assunto. Ele também viu beleza e maravilha na natureza, mas não sabia se isso era prova da existência de Deus ou apenas do acaso do universo. Decidindo ficar no vilarejo por alguns dias, o viajante começou a conversar com os moradores individualmente. Ele aprendeu sobre suas vidas, seus sonhos e suas esperanças. À medida que conhecia cada pessoa mais profundamente, percebia que as crenças sobre Deus eram mais complexas do que imaginava. Entre os que acreditavam em Deus, alguns encontravam consolo e força em suas crenças, enquanto outros achavam dificuldades para entender os mistérios da vida. Os céticos também mostravam generosidade e compaixão, mesmo sem acreditar em um Deus. Com o tempo, o viajante percebeu que a questão da existência de Deus não era apenas uma questão de fé, mas também de perspectiva e experiência de vida. Cada pessoa encontrava significado e propósito de maneiras únicas, independentemente de suas crenças. Ao se despedir do vilarejo, o jovem viajante refletiu sobre sua experiência. Ele chegou à conclusão de que, independentemente da existência objetiva de Deus, o que importava era como as pessoas usavam suas crenças para moldar suas vidas e relacionamentos. Assim, ele partiu com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de aprender com os moradores do vilarejo, e enquanto ele continuava suas viagens pelo mundo, levava consigo a sabedoria de que a existência ou não de Deus era uma busca pessoal e significativa, uma jornada que cada alma trilhava em seu próprio caminho. E no fim das contas, a verdadeira resposta talvez estivesse além do entendimento humano, envolta no mistério da vida e do universo. A visão dos filósofos antigos sobre religião era diversa e variava consideravelmente de acordo com a escola filosófica e as crenças individuais de cada filósofo, tendo diversas visões e crenças sobre a existência de Deus ou divindades. Alguns filósofos abordaram questões religiosas de maneira mais tradicional, acreditando nos deuses e participando nos rituais religiosos de suas culturas. Outros adotaram uma abordagem mais crítica e questionadora em relação à religião, desafiando crenças e tradições estabelecidas. Platão acreditava em um Deus supremo e criador como a causa primeira de tudo. Ele o chamava de o bem, ou o bem supremo. Para Platão, o mundo material era uma mera cópia imperfeita das formas eternas, e Deus era a causa primeira de tudo o que existe. Ele via a religião como uma parte essencial da vida humana, pois ajudava as pessoas a alcançarem um entendimento mais profundo do mundo das formas eternas e imutáveis, que considerava a verdadeira realidade. Aristóteles também defendia a existência de um Deus como a causa primeira e imóvel que dá origem a todas as outras causas no universo. No entanto, sua visão divina era mais abstrata do que a de Platão. Ele via a religião como um elemento importante para a coesão social, mas enfatizava que a filosofia e o conhecimento racional eram fundamentais para entender o mundo. Epicuro era um filósofo materialista e atomista. Ele acreditava que os deuses existiam, mas eram seres distantes e despreocupados com as atividades humanas, não interferindo nelas. Para ele, a religião tradicional gerava medo e ansiedade. Seu foco principal era alcançar a tranquilidade através da ausência de dor e perturbação mental.
Sócrates foi acusado de impiedade e de corromper a juventude por questionar os deuses tradicionais da cidade de Atenas. Ele afirmava ter uma voz interior ou daimon que o aconselhava, mas não detalhava se essa voz era divina no sentido tradicional. Buscava uma forma mais racional e pessoal de religião, enfatizando a importância da busca por conhecimento e virtude, em vez de seguir cegamente rituais e crenças populares. Pirro era um filósofo cético que suspendia o juízo em relação a muitas questões, incluindo a existência de deuses. Ele acreditava que era impossível alcançar certeza sobre essas questões fundamentais, metafísicas e religiosas. Fundador do estoicismo, Zenão acreditava em uma divindade única que ele associava à natureza e à ordem do universo. Para os estoicos, Deus era uma força imanente que governava o mundo. A religião estava em conformidade com a natureza racional do universo. Esses são apenas alguns exemplos das diferentes abordagens dos filósofos antigos em relação à religião e à crença em Deus ou nas divindades. Alguns filósofos adotaram uma postura mais tradicional e teísta, enquanto outros foram mais críticos e se concentraram em buscar respostas racionais e éticas para os problemas humanos. É importante lembrar que a filosofia antiga abrangeu um amplo espectro de ideias e opiniões, e a visão dos filósofos sobre a religião refletia a diversidade do pensamento filosófico da época. Essa visão variava de acordo com a escola filosófica e as visões pessoais dos filósofos antigos.